Vamos abrir as nossas Bíblias. João, capítulo de número 2. João capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 12 até o 25, que é o final do capítulo 2. Eu estou lendo na NVI. Você pode acompanhar na tela. A partir do 12. Diz assim: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem falado aos nossos corações dia após dia, o Senhor tem nos instruído na tua vontade, o Senhor tem, ó Deus, moldado o nosso coração, a nossa vida, ó Deus, diante da tua vontade. Muito obrigado porque o Senhor tem, ó Deus, falado conosco, tem tocado em nós e tem feito a tua obra em nós dia após dia. Que o Senhor continue fazendo ainda mais nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, eu trabalhei na feira durante uma boa parte da minha vida, né? Para quem não sabe, a minha família, de parte de mãe, é uma família de camelôs. Então, eu fui criado na feira desde criança. Eu tenho lembranças desde de molequinho, de criancinha do meu pai, estendendo uma coberta, um lençol no chão e colocando mercadoria para vender na feira. E assim eu fui criado. E eu passei a trabalhar mais ativamente na feira a partir ali dos meus 12, 13 anos, aonde eu pegava sempre um ônibus para o Gama ou para o Céu Azul e trabalhava os sábados e domingos mais ativamente. Depois, quando eu fui morar lá no Valparaíso, comecei a trabalhar também nas quartas-feiras. E não era feira igual a Feira dos Importados, onde a gente chega e está lá o box todo montadinho, não. Era aquela feira que você tinha que montar e desmontar, porque era na rua, né? Então, chegava cedo lá,
já pegava lona, colocava a corda nas pontas da lona e estendia aquela lona, principalmente nos dias de chuva, aquilo era muito importante, mas também nos dias de sol para proteger. Tinha que pegar cavalete, tinha que abrir os cavaletes, pegar uma folha de compensado grande, colocar em cima dos cavaletes, pegar a mercadoria dentro do carro, levar para a banca e montar a banca todinha para ficar bem apresentável para os clientes, né? Para quem iria ali na feira para comprar. E era um trabalho que eu gostava bastante, mas eu me lembro que era um trabalho bem barulhento, não é? Depois que a gente montava a feira e aí começava mesmo ali os clientes a chegarem ali bem cedo, começava aquele barulho, né? Então, do lado da banca, eu vendia DVDs, né? Então, do lado da banca que eu vendia DVDs, tinha uma de CD. E aí tinha música tocando o dia inteiro. Então, era desde músicas internacionais, forró. E eu aprendi tantas músicas que hoje eu tenho até uma habilidade. Qualquer palavra que você fale, eu consigo cantar uma música com aquela palavra, porque eu aprendi todas as músicas que tinha para aprender naquela época. E enquanto a música tocava aqui, na banca ao lado, na outra, tinha um rapaz falando, gritando da verdura, e o preço estava barato. Na outra, já tinha alguém falando que era 3 bananas por R$5, e eu gritando ali na minha banca, né, que era 3 DVDs por 10. Então, 3 DVD é 10, 3 DVD é 10. Venha freguês, escolha freguês, a promoção. Então, era o dia inteiro gritando e ouvindo os outros gritando do outro lado, e a música tocando, e aquele ambiente bem barulhento, né? Quem aqui vai na feira sabe como é um ambiente bastante barulhento. Agora eu te pergunto, meus irmãos, se bem aqui na frente, nessa rua aqui da frente da nossa igreja, tivesse uma feira acontecendo todos os domingos de manhã, e para entrar aqui no nosso ambiente, você tivesse que passar por essa feira, tivesse que comprar alguma coisa nessa feira para poder oferecer aqui no culto, e durante o louvor aqui que a gente acabou de cantar, tivesse uma banca de CD ali tocando bastante alto ali as músicas, e durante a palavra que estava sendo pregada, tivesse alguém gritando ali que 3 bananas é R$5, isso atrapalharia ou não atrapalharia o nosso culto? Isso não causaria um burburinho, um barulho, um som que atrapalharia a nossa adoração? De fato, isso atrapalharia, não é? E o que nós acabamos de ler aqui no texto é exatamente isso que está acontecendo, não é? Nós vimos aqui que Jesus ele foi ao templo em Jerusalém, e quando ele chega no templo, ele percebe que está acontecendo uma feira ali no pátio dos gentios, que fazia parte do templo. E aí, aquele barulho de um monte de gente vendendo animais, um monte de gente trocando dinheiro. Imagine só, as pessoas estavam vendendo ovelhas, bois, pombas, e eram várias pessoas vendendo, outros estavam trocando dinheiro, eu vou explicar mais para frente. Mas imagine só a barulheira que estava acontecendo no templo. Enquanto isso, o culto também estava acontecendo, né? E Jesus percebe que aquilo ali está errado. Não era para estar acontecendo daquele jeito, não era para a feira estar acontecendo durante o culto, e Jesus fica irado. Nós vamos ver, então, a mensagem de hoje em 3 pontos. Eu dei o tema da mensagem o seguinte: o coração é mais importante do que a estética, ou em outras palavras, né? O interior é mais importante do que o ambiente, do que o exterior. E nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro ponto está do verso 12 até o verso 17. O primeiro ponto é: Jesus purifica o templo. O segundo ponto é: Jesus é o próprio templo, do verso 18 até o verso 22. E o terceiro e último ponto: Jesus conhece os corações, que está do verso 23 até o verso 25. Então vamos ao nosso primeiro ponto: Jesus purifica o templo. Está aqui a partir do verso 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. E quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém.
no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então Jesus chega no templo e vê aquela feira acontecendo, não é? Então era a festa mais importante dos judeus, que era a Páscoa. Então você imagine só, em Jerusalém, onde o templo estava estabelecido, ficava cheia, ficava lotada. Muitas pessoas vinham de outras nacionalidades justamente para essa festa da Páscoa, e após a celebração da Páscoa, tinham mais outros 7 dias de festas, onde eram feitas ali as festas dos pães asmos, né, dos pães sem fermento. E aí você imagine só, a cidade está extremamente lotada, os judeus de todas as nacionalidades, de outros países, vinham para celebrar essa festa, e o próprio Jesus desceu de Cafarnaum para Jerusalém também para celebrar a festa da Páscoa. E aí quando ele chega no templo, ele vê aquela feira, é ovelha berrando de um lado, é o boi mugindo de outro, as pombas ali fazendo aquela sujeira toda, gente gritando, 3 ovelhas aqui por 100, o outro falando aqui, um pedaço de boi por 50, e aí os cambistas com as suas mesas trocando dinheiro, porque todas as vezes que você ia ao templo celebrar a Páscoa, você também precisava pagar um tributo ali no templo, era como se fosse uma oferta ou um dízimo, digamos assim. Mas acontece que esse dinheiro, ele só era recebido no templo se fosse em uma moeda específica, a moeda que os sacerdotes requeriam. Então você não podia chegar, por exemplo, aqui na Nação Santa e oferecer ali o seu dízimo e a sua oferta em euro ou em dólar. Não, você tinha que oferecer em real, porque é a moeda corrente nossa, não é? E aí, para que... existiam esses cambistas que ficavam no pátio do templo trocando dinheiro. Então, se você chegasse com euro ou com dólar americano ali no templo, você tinha que passar pelos cambistas e aí eles iam trocar aquele dinheiro por real. E aí está aquela confusão, né? Os cambistas falando, aqui é mais barato, a taxa de conversão aqui é melhor, e o outro ali vendendo ovelha, o outro vendendo boi e vendendo pombo. E Jesus percebe que aquilo está errado. Por quê? Não porque as pessoas vendiam as coisas mais caro do que deveriam, o texto não está falando sobre isso, né? Tem muita gente que fala assim, é o comércio na igreja, isso tem que acabar e não sei o quê. Ou outros falam assim, não, os cambistas cobravam um peso, uma taxa mais alta do que deveriam cobrar. Bom, o texto não está falando de nada disso. O que Jesus está brigando aqui, o que Jesus está reclamando, é que eles tinham tornado a casa de Deus em um mercado. E Jesus vai expulsar, olha só o que o texto vai dizer, a partir do verso 14. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. E aos que vendiam pombas ele disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então o que Jesus está reclamando é da feira que se formou ali no templo, daquela algazarra, daquela barulheira que havia se tornado o templo. E por que Jesus está reclamando disso, meus irmãos? Pelo mesmo motivo que eu falei para vocês, que se tivesse uma feira do lado de fora ali da nossa igreja, isso atrapalharia o nosso culto. A ideia das pessoas irem para a igreja é para que elas possam ir com os corações quebrantados, com os corações contritos. A ideia de você vir aqui para a igreja é para você passar por um momento de reflexão, de aprendizado, é para que você possa refletir acerca dos seus pecados, é para que você possa pedir perdão ao Senhor, é para que você possa colocar a sua vida diante do Senhor, o seu coração diante do Senhor, é para que você possa ser examinado pelo Senhor e também refletir acerca das suas ações e pedir que o Senhor possa aperfeiçoar a sua vida, transformar você à imagem do seu Filho. Então a ideia de vir para a igreja é a ideia da gente de fato prestar um culto e uma adoração ao Senhor de todo o nosso coração, colocar a nossa vida diante de Deus, né? Não que a gente não faça isso no decorrer da semana, mas aqui na igreja a gente vem com essa intenção muito mais explícita, a gente tira um tempo de fato para fazer isso.
E nesse processo de adorarmos o Senhor e sermos abençoados por Deus, né, nós acabamos sendo transformados, os nossos corações vão sendo moldados segundo a vontade de Deus. E aí Jesus sabe que o templo é um lugar de adoração, é um lugar do encontro entre Deus e o seu povo, é um lugar de contrição, de reflexão. Mas quando Jesus chega no templo, ele vê que aquilo tinha se tornado uma feira. E como eu falei para vocês, eu trabalhei na feira e é um lugar extremamente barulhento. Ou seja, a questão que Jesus está reclamando aqui é uma questão de que para aquelas pessoas que estavam fora da igreja, fazendo esse barulho, que estavam no templo fazendo todo aquele barulho, a estética tinha se tornado mais importante do que a adoração. Era mais importante para as pessoas trocarem o seu dinheiro, comprarem o seu animal. E as pessoas vendiam animais por quê? Porque os fiéis tinham que oferecer sacrifícios de animais naquela época. E muitos viajavam de bem longe, então era muito melhor você comprar ali na porta da igreja o animal que você queria oferecer como sacrifício, do que você trazer ali por uma viagem longa. Imagina você trazer um boi ou trazer ovelhas em uma viagem que já era bem cansativa. Então as pessoas preferiam comprar na porta da igreja. Mas a grande questão é o seguinte: Deus não está proibindo a venda, Deus não está proibindo a troca de dinheiro. O que Jesus está reclamando é que isso estava atrapalhando a adoração. Isso estava muito barulhento, isso estava causando um alvoroço. Isso não era para ser feito no templo. Se você quer fazer a venda, se você quer comprar o seu animal, compre na cidade. Se você quer trocar o seu dinheiro, troque em outro lugar. Mas aqui, na casa de Deus, é um lugar de contrição, de adoração, é um lugar de devoção. E uma feira na porta da igreja vai estragar esse sentimento, este momento que deveria ser o momento do encontro entre Deus e o seu povo. Então Jesus pega umas cordas ali, ele faz um chicote e ele começa a bater nos animais. Sai daqui! E aí ele vai expulsando ali os animais, ele vai virando as mesas dos cambistas e ele purifica o templo. A ideia é justamente mostrar, meus irmãos, que o coração, que a adoração, que a forma como a gente vem à igreja, se colocar diante de Deus, interna, é muito mais importante do que a externa, do que está acontecendo no ambiente exterior. E eu não sei se você viu, mas na última semana teve uma polêmica aí que surgiu de uma igreja que tatuou os seus membros com versículos, Mateus 24:14, uma igreja de Balneário Camboriú. Essa igreja ela já é uma igreja conhecida por se importar com a estética, né? Então o templo deles é um templo muito bem pensado, organizado, não é? As paredes pretas não é uma crítica aqui a nossa, mas as luzes, para você ter uma ideia, o louvor deles, eles têm um código de vestimenta e tem uma pessoa que serve na igreja que é um responsável apenas por definir qual vai ser a roupa que cada membro do louvor vai estar utilizando, né? Eles têm que estar com cores mais neutras, combinando e tudo mais. Então é uma igreja que já é conhecida por se importar extremamente com a estética, com o ambiente. E também não é muito diferente de outras igrejas que nós temos no nosso tempo, que se preocupam mais com o ambiente, que se preocupam mais com a roupa que as pessoas estão vestindo, do que com os corações dos fiéis, do que com a própria adoração. Então tem igrejas que investem em enormes quantidades de dinheiro para que o templo fique bonito, para que o templo fique bem apresentável, para que aquilo chame a atenção das pessoas, mas a gente vê um empenho bem menor com relação à palavra que está sendo pregada, com relação a se os membros estão recebendo o Evangelho, como que está o entendimento das pessoas acerca daquilo que Jesus ensinou. Então, quando você percebe que essas pessoas, esses fiéis estão indo ao templo para prestar o seu culto, eles estão se preocupando muito mais com o animal que eles vão comprar, com o dinheiro que eles precisam trocar, do que de fato com aquilo que eles vão colocar diante de Deus, com os seus corações, com as suas vidas. E por outro lado, Jesus, ao chegar no templo, ele entende que ali é um local de encontro de Deus e o seu povo. E aí ele vê que a adoração está ficando em segundo plano. E aí ele toma essa atitude brusca, essa atitude aqui, até, eu não diria violenta, mas uma atitude de repulsa
aquilo que está acontecendo no templo. E aí ele pega o chicote, espanta os animais e causa um tumulto ali. E é interessante que João vai falar o seguinte, no verso 17: os seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então João vai dizer que os discípulos lembram de um salmo de Davi, que é o Salmo 69, que diz exatamente isso: o zelo pela tua casa me consome ou me consumirá, uma referência ao Salmo 69. E lá no Salmo 69, o salmista está sofrendo oposição de muitas pessoas, e um dos principais fatores da oposição que o salmista está sofrendo é o serviço que ele está oferecendo a Deus, o serviço que ele está prestando a Deus. E aí ele fala: Senhor, o zelo pela tua casa me consome. Não no sentido de que ele está assim, se importando tanto com a casa de Deus que aquilo está consumindo ele por dentro. Não, na verdade, o que o salmista está querendo dizer é que o fato dele estar oferecendo a Deus o seu serviço, dele estar se preocupando com as coisas do Senhor, está consumindo ele porque está trazendo inimigos para ele, está fazendo com que ele sofra por causa dos inimigos que ele tem adquirido pelo fato de se preocupar com o culto a Deus, com a adoração ao Senhor. E aí os discípulos se lembram do que o salmista falou e eles falam: então é isso que está acontecendo, né? O zelo pela casa do Senhor vai acabar consumindo Jesus a ponto de que ele vai morrer por causa do zelo que ele tem pela casa do Senhor. E quando eu falo a casa do Senhor aqui, meus irmãos, eu não estou falando do templo de Jerusalém, até porque a gente vai ver agora no segundo ponto que a casa do Senhor que vai acabar consumindo Jesus Cristo é uma outra casa do Senhor. O meu segundo ponto é: Jesus é o próprio templo. Bom, diante daquela ação de Jesus de expulsar os animais, os cambistas e os vendedores, de falar que o templo precisava ser purificado, o que acontece? É claro, verso 18, os judeus aparecem ali, não é? E esses judeus aqui que aparecem para falar com Jesus não são os fiéis, mas são os judeus que trabalhavam no templo, muito provavelmente as autoridades, aqueles que eram responsáveis pelo cuidado com o templo, por observar se tudo estava acontecendo corretamente. Então, provavelmente as pessoas que trabalhavam ali no templo. E eles chegam diante de Jesus, no verso 18, e perguntam para Jesus: qual sinal milagroso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Qual sinal milagroso você pode nos mostrar para comprovar a sua autoridade? Bom, meus irmãos, esses judeus aqui que trabalhavam no templo, e eles vão questionar Jesus acerca da autoridade, sobre aquela algazarra que ele estava fazendo, eles tinham direito de fazer isso, porque eles trabalhavam no templo e Jesus estava causando um tumulto no templo. Então aqueles homens, como se fossem guardas ou autoridade, eles chegam lá e falam: Jesus, você está fazendo toda essa algazarra, toda essa confusão, mas qual sinal o Senhor pode nos fazer para demonstrar que o Senhor tem autoridade para fazer isso? E aqui a gente tem alguns problemas. Primeiramente, esses homens que cuidavam do templo, eles não questionam se o que Jesus está fazendo é certo ou errado. Eles não chegam diante de Jesus e falam: ei, para com essa bagunça que você está fazendo aí, porque o que você está fazendo está errado. Não. Eles querem saber se Jesus é um profeta, se Jesus é alguma autoridade, se Jesus é alguém importante que pode tomar aquela atitude. E aí o que acontece, meus irmãos? Primeiramente, ao ver as ações de Jesus e as coisas que Jesus estava dizendo, aqueles homens que eram responsáveis pela adoração, que eram responsáveis pelo templo, eles deveriam parar e se perguntar se o que Jesus estava fazendo era certo ou errado. Porque se o que Jesus está fazendo é errado, então eles deveriam simplesmente falar: opa, sai fora daqui, você está bagunçando o culto, você está atrapalhando o culto. Que é como, por exemplo, se alguém chega aqui no nosso ambiente, como algumas vezes já chegou aqui, né? E começa a fazer barulho, e começa a chamar a atenção das pessoas, e começa a desviar a atenção das pessoas durante a pregação, por exemplo. Então, esse tipo de perturbação deve ser de fato evitado.
né? E as pessoas que trabalhavam no templo deveriam pegar essa pessoa que estava perturbando o culto e colocar ela para sentar, colocar ela no seu lugar. Mas aqui não é o caso. Jesus está tirando aquelas pessoas que estavam atrapalhando o culto. E aí as autoridades judaicas aqui, eles não se perguntam se o que Jesus está fazendo é certo ou errado. O que eles perguntam é se Jesus tem autoridade e que sinal, que milagre ele poderia fazer para provar que o que ele estava fazendo era certo. Esses homens, meus irmãos, não se questionam se o que Jesus está fazendo faz sentido, se de fato eles deveriam tirar aqueles cambistas e aqueles vendedores de animais do pátio do templo porque aquilo estava atrapalhando a adoração. Não. O que eles se questionam é se de fato aquele comércio no local de adoração não deveria ser interrompido. Eles estão mais preocupados com a forma do que com o conteúdo. Eles estão mais preocupados o seguinte: bom, o templo está funcionando, mesmo com os cambistas do lado de fora, mesmo com essa feira que está acontecendo, o culto lá dentro também está acontecendo. Então, se está dando certo, se está funcionando, é porque é verdadeiro, é porque Deus está se agradando. E isso é um erro, é o famoso pragmatismo. Se está dando certo, se a igreja está enchendo, então é porque está certo, então é porque Deus está se agradando. Mas ninguém se pergunta se essa é a vontade de Deus, se as pessoas estão de fato sendo tratadas ali naquele culto, se o que Deus tem a ensinar está sendo transmitido para os fiéis, se o que Deus tem a ensinar está sendo formado no coração das pessoas. Eles não se perguntam se as pessoas de fato estão sendo tratadas, se as pessoas estão sendo aperfeiçoadas. Para eles, as palavras e ações de Jesus só teriam validade se ele fizesse um milagre diante deles naquele momento. Mas a gente vai ver no decorrer do livro aqui de João, que se eles não crescem, ou como eles não creram nas palavras e nas ações de Jesus, meus irmãos, os sinais de Jesus tampouco poderiam fazer com que aqueles homens crescem que ele é o Filho de Deus. Então é isso que está acontecendo. Esses homens estão preocupados muito mais com o exterior. Por que eu digo isso? Porque eles não se atentam às palavras de Jesus, às ações de Jesus, ao que Jesus tinha para ensinar para aqueles homens. O que Jesus queria, a mensagem que Jesus queria transmitir era a seguinte: olha, a adoração é mais importante do que o ambiente, do que os animais sendo vendidos, do que o dinheiro que vocês têm a receber no templo. Vocês estão atrapalhando o culto, colocando esses cambistas, esses vendedores aqui no templo. Vocês estão criando um ruído, vocês estão criando um ambiente que não é propício para adoração. Vocês estão atrapalhando o contato entre Deus e o seu povo. Aquilo que deveria ser um lugar de contrição, de adoração, de colocar o coração diante de Deus, se tornou um ambiente barulhento, se tornou um lugar que tem atrapalhado a adoração. Mas eles não questionam isso. O que eles querem saber é se Jesus tem um sinal para mostrar para eles. Isso nos mostra, meus irmãos, que esses homens estão muito mais preocupados com o exterior, com o ambiente, com aquilo que está acontecendo fora, do que com o coração das pessoas. E aí, meus irmãos, a gente vai ver que isso também acontece nos dias de hoje, não é? Quantas igrejas, como essa mesmo que eu citei, e entre outras no Brasil, não têm se preocupado muito mais com o ambiente, com o exterior, com o que está acontecendo ali dentro do templo, no sentido de estrutura física, tanto de rituais, mas também de estrutura física, do que com os corações dos ouvintes, né? Então, a ideia deles é a mesma desses judeus aqui. Olha, se está dando certo, se mesmo com essa barulheira aqui as pessoas estão vindo adorar, se mesmo com essa poluição da adoração, as pessoas estão indo oferecer os seus sacrifícios, então está tudo certo, Deus está se agradando. Mas Deus não estava se agradando. E o fato de Jesus ter que ir lá e limpar, né, purificar o templo, mostra que Deus não estava se agradando, que o ambiente não é mais importante do que o coração das pessoas, que é muito mais importante as pessoas estarem contritas, as pessoas estarem dispostas a colocar os seus corações diante de Deus, do que o ambiente, do que
os rituais, do que os animais que eles têm para oferecer, do que o dinheiro que eles têm para trazer. E aí, meus irmãos, essas pessoas pedem um sinal diante de Jesus, e Jesus não vai fazer esse sinal para eles, porque eles não creriam se Jesus fizesse um sinal. A gente viu na última pregação que as bodas de Caná, não é? Nós vimos Jesus simbolicamente substituindo a religião judaica pelo seu novo vinho. E agora nós vamos ver Jesus substituir o templo pelo seu próprio corpo. Olha só o que diz o texto. Eles pedem um sinal para Jesus no verso 18, e Jesus no verso 19 responde: destruam este templo. E ele está falando do templo. Eles pensavam que Jesus estava falando do templo de Jerusalém, não é? Mas Jesus estava falando do seu próprio corpo. Olha, Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então aqueles homens pedem um sinal maravilhoso para Jesus. Com que autoridade você está fazendo isso? Nos mostre um sinal para que nós possamos crer na sua autoridade. E aí Jesus pega e fala para eles: olha, eu tenho um sinal para vocês. Destruam esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Para aqueles homens era interessante essa resposta de Jesus, porque se de fato eles destruíssem aquele templo de Jerusalém, isso era uma abominação, né? Você não ia destruir a casa de Deus. E aí Jesus fala: se vocês destruírem, eu vou levantar em 3 dias. Então era meio que um enigma para aqueles homens. Mas o que Jesus estava fazendo, meus irmãos, era substituir o templo dos judeus pelo seu próprio corpo. O corpo que João vai dizer no capítulo 1, como nós já vimos aqui, no qual a palavra se fez carne, o qual Deus encarnou, a manifestação plena de Deus no meio do seu povo. E aí o que acontece, meus irmãos? O fato de Jesus estar ali em corpo, né? O Deus encarnado andando no meio do povo, habitando no meio do povo, cumpre de maneira perfeita tudo aquilo que o templo dos judeus representava. Tudo aquilo que o templo um dia representou. Porque o que é o templo, né? O que era o templo? Era o lugar onde as pessoas iam encontrar com Deus e aonde os sacrifícios iam ser oferecidos diante de Deus. E aí Jesus, quando ele vem, ele cumpre tudo o que o templo precisava ser, porque ele é o próprio Deus encarnado, se conectando com as pessoas, ou seja, aonde as pessoas iam se encontrar com Deus, agora Deus se encontra com as pessoas, e os sacrifícios deixam de ser feitos porque ele próprio cumpre todo o sacrifício para satisfazer a justiça de Deus através da sua própria morte. Então, o corpo na qual a palavra se fez carne, Deus encarnado, a manifestação plena de Deus no meio do seu povo, cumpre de maneira perfeita tudo aquilo que o templo um dia representou. Os sacrifícios cessariam, pois o sacrifício do Filho de Deus satisfaria de uma vez por todas as demandas da justiça de Deus. E após isso, o verdadeiro templo ressuscitaria ao 3º dia. Então é isso que Jesus queria dizer quando ele fala: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. O que Jesus está fazendo, meus irmãos, é substituir. Lá em Caná, ele já tinha substituído, lembra? Ele tinha feito, transformado a água em vinho nos potes de purificação dos cerimoniais. Então ele já havia substituído a religião judaica pelo seu vinho novo. E agora, novamente aqui, no mesmo contexto, ele está substituindo o templo dos judeus pelo seu próprio corpo, mostrando que, de fato, agora a adoração por meio de Jesus Cristo, ela é totalmente diferente do que os judeus faziam. Então Jesus vai fazer bem mais do que expulsar os cambistas, os vendedores de animais, para purificar a adoração do seu povo. Essa adoração que estava corrompida, essa adoração que estava poluída, ele vai fazer muito mais para purificar essa adoração. Ele vai pavimentar um novo caminho de acesso a Deus, que não exigirá mais dinheiro, que não exigirá mais nenhum animal, mas que, por outro lado, vai exigir todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento.
É isso que Jesus está fazendo aqui nesse texto, ao substituir o templo pelo seu próprio corpo. Ele está pavimentando um novo caminho de acesso a Deus. Está dizendo, olha, neste novo tipo de adoração que eu vou fazer, não precisa de animais, não precisa de dinheiro, mas precisa de algo muito mais caro, que é o seu coração. Porque o seu coração é mais importante do que os animais, do que o dinheiro, do que o exterior, do que o ambiente. É isso que Jesus está dizendo. Ele quer o nosso coração, alma e entendimento. Aí João diz que eles não entenderam na hora. Só após todas as coisas que Jesus fez e que aconteceram, é que eles vão entender o que Jesus estava fazendo. Olha só o que ele diz no verso 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. João está dizendo, nós não entendemos na hora. Só após todas as coisas que aconteceram, é que nós entendemos, por meio do Espírito de Deus, tudo o que Jesus havia dito e ensinado. O maravilhoso, meus irmãos, é que diferente de João, que precisou esperar todas as coisas acontecerem para crer, nós não precisamos esperar nada acontecer para crer. Nós não precisamos de um sinal, como aqui os judeus haviam pedido para Jesus. Nós não precisamos de esperar um evento acontecer. Nós já podemos experimentar a maravilhosa obra de Deus dentro de nós. Ele já fez essa obra. Ele já fez tudo, basta a gente crer. E aí eu vou para o meu terceiro ponto. Jesus conhece os corações. A partir do verso 23. E aí, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava. Está dizendo que Jesus fez sinais e milagres, embora ele não tenha feito ali na hora para aqueles homens, durante a Páscoa ele fez sinais e milagres, e as pessoas creram nele. Muitos judeus creram nele por causa dos seus sinais e milagres. Mas o texto também está dizendo que Jesus conhecia o coração daquelas pessoas, e ele não confiava naquelas pessoas. Mesmo aquelas pessoas crendo em Jesus por causa dos seus sinais, por causa dos seus milagres, ele não confiava naquelas pessoas, porque conhecia o coração daquelas pessoas. Qual que é a ideia, então, aqui? A adoração está poluída. As pessoas se importavam mais com o exterior do que com o interior. As pessoas se importavam mais com o que era visível do que com o que ninguém podia ver, que apenas Deus podia ver, que era o coração. E sabe qual que é o problema de uma adoração poluída? De uma adoração mais preocupada com a estética do que com o coração? É que as pessoas não creem na palavra de Deus, mas elas creem no que elas estão vendo. Então elas exigem sinais, elas exigem coisas que possam ver, para que possam crer. Os sinais, o ambiente, aquilo que elas estão vendo é o que vai fundamentar a fé delas. E isso vai tornar uma fé frágil. Porque se, meus irmãos, nós cremos naquilo que estamos vendo, se a gente deixa de ver, a gente deixa de crer. Então é isso que o texto está dizendo. Jesus sabia que eles estavam crendo nele por causa dos sinais, mas e se o sinal acabasse? E quando Jesus morresse e não tivessem mais sinais? Será que essas pessoas continuariam crendo nele? A fé, ela torna-se frágil em um ambiente onde a adoração está totalmente poluída, onde as pessoas estão preocupadas com a estética. Então, quando eu falo, meus irmãos, que no nosso tempo, infelizmente, muitas igrejas têm se preocupado mais com a estética, com o ambiente, com o exterior, do que com o coração, isso é terrível para as pessoas que estão visitando essas igrejas. Por quê? Porque a fé delas é uma fé frágil, que não se fundamenta nos ensinamentos de Jesus. E aí é uma fé facilmente manipulável, facilmente maleável. É uma fé que vai e vem. É uma fé que
Quando está tudo bem, ele pode estar crendo, porque ele está vendo as coisas acontecerem, os sinais estão acontecendo, a estética está bonita, as coisas estão favoráveis. Mas quando as coisas começam a dar errado, aí isso vai afastá-los de Deus. Jesus sabia disso. Muitos creram em seu nome por causa dos sinais, mas ele conhece os corações. Ele sabe o que há nos corações. Esse tipo de evangelho, o evangelho onde você vai lá e tatua um versículo no seu pulso, e isso vai tornar você uma pessoa mais espiritual, esse tipo de evangelho atrai muitas pessoas, mas não gera uma fé genuína no Filho de Deus. Ao contrário, produz uma fé frágil que não se sustenta quando o espetáculo acaba, quando os sinais cessam, quando o sofrimento vem. Infelizmente, nós temos vivido um tempo assim. Jesus já se preocupava com isso lá atrás. Ele conhecia os corações. E, embora muitas pessoas creram nele aqui, quando ele fazia sinais, muitas dessas pessoas, alguns anos depois, iriam aprovar a sua crucificação lá na cruz. Então, é uma fé que não se sustenta quando os sinais cessam, quando o sofrimento começa. João sabia disso. Ele queria alertar os seus leitores que a adoração em Cristo, o verdadeiro templo, ela é menos estética e mais profunda. Ela exige todo o coração do homem. Sabe, meus irmãos, eu não quero dizer aqui que a estética não é importante. Eu não quero dizer aqui que tudo tem que ser feio, tudo tem que ser, desagradável. Não, é muito bom se reunir em um local limpo, em um local agradável, né? Se a parede preta faz com que o ambiente se torne mais agradável, é ótimo que tenha isso também. Mas o que eu estou querendo dizer é que o ambiente externo nunca poderá ser mais importante do que o coração das pessoas. A gente nunca deverá se preocupar mais se o assento está confortável do que se a palavra que está sendo pregada é o Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, isso tem acontecido em muitas igrejas. João já sabia disso. Ele já sabia que a adoração em Cristo, que a fé em Cristo é muito menos estética e muito mais profunda, porque exige todo o coração. E ele quer transmitir isso para os seus leitores, para quem está lendo o Evangelho que ele escreveu. Por quê? Porque esses judeus aqui que creram em Jesus por causa dos sinais foram os mesmos judeus que o crucificaram anos depois. E João está querendo prevenir que isso aconteça com as novas pessoas que ele está comunicando, que ele está testemunhando o Evangelho de Jesus. Quanto a nós, meus irmãos, cabe a gente refletir sobre o que tem sido mais importante para nós, quando nós nos dispomos a ir para a igreja. Quando você vem aqui para a igreja, você está querendo cumprir um rito, você está querendo obter uma troca, como eu preguei na outra semana, você está querendo postar na rede social para passar para as pessoas uma imagem de que você é espiritual, de que você é crente, de que você é bacana porque você crê em Jesus. Cabe a gente refletir sobre isso. O que nós estamos dispostos quando nós estamos vindo à igreja? Onde está o nosso coração quando nós vamos à casa de Deus para adorá-lo? Nós estamos querendo criar uma imagem, criar um ambiente, ou nós estamos querendo submeter a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor, para que Ele nos transforme segundo a vontade dEle, mesmo que isso doa, mesmo que a gente passe por sofrimentos. Quanto a nós, aqui do Ministério Nação Santa, nós não temos muito a te oferecer esteticamente, não é? A nossa igreja é pequena, as nossas cadeiras são de plástico, nós não temos aderido ao que tem feito sucesso por aí, não é? Nós não temos sido pragmáticos, não temos aderido às ondas, às modas que têm acontecido sucessivamente no meio evangélico brasileiro, para que isso possa atrair mais pessoas para o nosso meio, né? A gente não tem oferecido tatuagem para os nossos membros. Nós temos muito pouco a oferecer esteticamente para vocês. Mas, por outro lado, nós temos tentado ser o corpo de Cristo, não é?
temos tentado ser o corpo de Cristo aqui. O verdadeiro templo de Deus, aonde ele se manifesta e aonde Deus encontra o seu povo, é o corpo dele. Somos nós reunidos aqui. E seja aqui ou seja em outro lugar, seja num local agradável ou menos agradável, Deus, ele se manifesta e ele encontra com a gente é por meio da nossa reunião, não é por meio do ambiente externo aonde nós estamos. A própria palavra dele diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Então, nós não temos algo muito estético para oferecer para vocês. Mas o que eu posso dizer é que, pelo menos, a gente tem tentado se comprometer a ensinar o Evangelho de Jesus aqui. Pelo menos a gente tem tentado, todas as vezes que eu pego o microfone, e eu peço ao Espírito de Deus que Ele possa gerar uma fé duradoura no coração de vocês. Sabe por quê, meus irmãos? É difícil competir com as igrejas aí fora. E nós não estamos pretendendo competir, sabe? A gente não está numa competição. Eu tenho certeza que para vocês ou para muitas outras pessoas que já passaram por aqui, é muito mais fácil congregar numa igreja maior, numa igreja mais agradável, numa igreja talvez mais bonita do que a nossa. Então, a gente não consegue competir, nem estamos interessados nisso. Mas o que a gente tem para oferecer talvez seja o que Jesus tinha também. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha, sabe, muitas posses, muita estética, mas ele tinha a palavra de Deus, e aí a gente tem tentado compartilhar um pouco dessa palavra também, desse evangelho aqui. E eu peço que o Espírito de Deus, por meio da pregação, possa gerar no coração de vocês uma fé que seja fundamentada na palavra de Deus, e não em sinais, e não na estética, até porque a gente não tem feito milagres aqui, né? A gente não tem feito muitos sinais aqui que possam chamar a atenção das pessoas. Mas Deus tem escutado as nossas orações. A gente tem recebido muitos testemunhos aqui, né, principalmente nas terças-feiras, que a gente tem ouvido, Deus tem ouvido as nossas orações e o Senhor tem nos abençoado. Embora a gente não veja isso nos números, mas Deus tem nos abençoado. E eu espero que Ele possa firmar cada vez mais o seu coração na palavra dEle, e não nos sinais, na estética, naquilo que as outras igrejas têm para oferecer. Porque se o seu coração estiver voltado a isso, aí a gente não vai ter como competir, a gente vai acabar perdendo, porque a gente não está nessa competição. Mas se você estiver interessado em ouvir a palavra de Deus, em ter a sua fé fortalecida, para que vocês possam atravessar as adversidades e viver as alegrias que o Senhor tem para vocês, mas também passar pelas as adversidades, e sem que isso roube a fé do coração de vocês em Jesus, o nosso Salvador, eu espero que você possa estar com seu coração disposto a ouvir a palavra de Deus e firmar a sua fé no Evangelho dele. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã, porque nós não precisamos, Deus, de muita coisa para falar contigo, para se conectar contigo, Deus. O teu Filho Jesus pavimentou um caminho pelo qual nós podemos acessar o Senhor diretamente, sem sacrifícios, sem precisar oferecer grana, dinheiro. A única coisa que nós precisamos oferecer é o nosso coração, Pai. E isso não depende de animais, não depende de ambiente, não depende de estrutura, só depende mesmo de nos dispormos, de nos despirmos diante do Senhor, Pai. De colocar o nosso coração diante de Ti, reconhecendo as nossas falhas e crendo que o Senhor é capaz de nos mudar, crendo que o Senhor é capaz, ó Deus, de nos aperfeiçoar, Deus. Eu quero Te louvar porque esse caminho foi pavimentado por Jesus, o verdadeiro templo.
e que essa adoração, Deus, não precisa ser poluída, ela não precisa estar cheia, ó Deus, de sinais, de um ambiente favorável, propício, ela não precisa de estar, ó Deus, em um lugar específico. Como o Senhor falou para aquela mulher samaritana, a adoração é em espírito e em verdade. E o que eu peço a Ti nessa manhã é que eu e os meus irmãos possamos, Deus, oferecer a Ti o nosso coração e a nossa adoração em espírito e em verdade, Pai. Não nos preocupando muito com essa questão estética, com o ambiente, não nos preocupando nem mesmo com sinais, com milagres, porque essas coisas vêm e vão, mas que nós possamos fundamentar, Deus, as nossas vidas, a nossa fé no Teu Filho, no que Ele tem a nos ensinar, porque isso sim, Deus, manterá a nossa fé firme em qualquer tempo, na adversidade, na alegria, nós continuaremos crendo no Senhor e nós podemos ter certeza que o Senhor se agradará e se alegrará da nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.